né, jovens que serviam a Deus, mas servia com fidelidade, né? Nós sabemos que como Israel transgrediu contra Deus, como Israel abandonou o Senhor entregou Israel na mão dos inimigos. E nós sabemos que dentre, né, esses jovens, essa turma que foi levada cativeira, né, ao cativeiro ali para a Babilônia, tinha 4 jovens, né, que serviam o Senhor, não importava, porque se dizia que em Jerusalém era o lugar de servir a Deus, outros diziam que era nos montes em Samarias, mas esse jovem, eles não tinham, né, nem Jerusalém nem Samaria para adorar o Senhor, porque o Senhor estava nos seus corações, né? Ele era jovens que tinham propósito, eram jovens que ainda na adversidade, né, eles nunca levantou a voz para dizer: meu Deus me abandonou, né? Era para olhar o cenário, de repente reclamar, mas por que eles não reclamavam? Porque verdadeiramente eles tinham, né, o Deus do céu como o seu Deus. Não importa o lugar, não importa a situação que está enfrentando, tem um Deus do céu que cuida de cada um de vocês, né? Eu não conheço a luta da irmã, eu não conheço a luta do irmão, não conheço a luta dos jovens, né? Mas sei que cada um, a cada dia tem um gigante para ser vencido, tem uma muralha para ser transposta, né? Mas nós estamos aqui, né, em nome do Senhor. A palavra diz que na província de Durã foi levantada ali uma estátua do imperador, né, Nabucodonosor, que imperava sobre muitas províncias, e ali foi feito um decreto, né, que todo povo, raças, línguas, né, quando ouvisse o som, né, da buzina, de toda sorte de instrumentos, era decreto, tinha que se prostrar perante aquela imagem ou aquela estátua e adorar. Mas esses 3 jovens, né, a palavra fala, né, em Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, por quê? Jovens, nós temos que ter propósito diante de Deus, né? Nós temos que ter propósito, né? Nós temos que ter, né, a confiança, nós temos que ter a certeza, a convicção que nós somos de Deus. Olha o que diz a palavra, capítulo 1, Daniel, versículo 8: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, né? Nós temos que ter propósito, né? Nós temos que ter propósito. Nós vivemos em meio a esse mundo, né? Mas nós não podemos nos contaminar. O Senhor Jesus disse: Pai, né, orando pelos seus, né, eu não peço que tira do mundo, mas que os livre, né, que os guarda, né, tanto esses, mas é aqueles que ainda um dia hão de crer na minha palavra. E nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos esta palavra, porque um dia, né, os nossos irmãos no passado, professando a sua fé, professando esse Deus do céu, né, nós ouvimos esta palavra e cremos, e hoje nós estamos aqui, né, perante a face do Senhor, onde nós já entramos aqui a casa do Senhor e sentimos a presença de Deus, em cada louvor, em cada oportunidade, a cada oração, né, o Senhor falando, né, porque a palavra ela vem de encontro à nossa necessidade, né? Nós não sabemos nem o que nós havemos de falar, né? Quando é nos dada a oportunidade, né, eu oro a Deus e peço: Senhor, tem misericórdia de mim, né? Usa-me a mim, de mim mesmo eu nada tenho, de mim mesmo eu nem estaria aqui, mas é pela tua misericórdia. Fala, Senhor, né? Fala no meu coração, fala com a tua igreja, né? Que eu possa ser ali um vaso de bênção nas suas mãos,
porque o Senhor nos chamou a cada um, e a cada um o Senhor delegou responsabilidades. O Senhor chama uns para o louvor, o Senhor chama outros, né, para pregar a palavra, o Senhor chama outros para a oração, e cada um, né, fazendo a sua parte, né, e nós completamos, porque na obra do Senhor, cada um fazendo a sua parte, né. A palavra de Deus, desde os tempos do Senhor Jesus, fala da grande seara, e poucos são os trabalhadores, mas o Senhor manda nós clamar ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores, né? Para que levante trabalhadores no meio de nós, né? Pessoas dispostas a pôr a mão no arado e não olhar para trás. Aleluia, glória a Deus. Voltando ao texto, versículo 16: e respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não nos necessita de te responder sobre este negócio. A gente vê, né, ali, né, a tranquilidade. Irmão, você acha que está diante de um imperador? Não vou falar diante de um presidente, não. Nosso presidente preside aqui no nosso país, mas esse imperador, ele presidia em vários países, ele dominava sobre todos, e os seus grandes estavam ali presentes, né? E agora ele chama esse moço, porque alguns dos caldeus falou: aqueles moços, aqueles jovens, né, que veio lá de Judá, né, eles não prostraram diante da tua estátua, né, como diz o decreto, e fala que ele mandou chamar na mesma hora, né, e deu ali a oportunidade, porque o inimigo muitas vezes tenta nos corrigir, nos dá a oportunidade, né, dizendo que é nosso amigo, que nos considera, né, mas aqui ele queria que eles prostrassem e adorassem, mas tinha um negócio, ele faz uma ameaça: mas se não adorar, será lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente, né? E os jovens aqui, com muita tranquilidade, porque eles sabiam que Deus ia livrar? Não, eles sabiam que Deus podia livrar, e se ele quisesse, ele livraria, mas se ele não quisesse, né, eles morreriam, mas não negaria o nome do Senhor. Será que nos dias de hoje, né, a gente olhando, né, para a fé dos nossos irmãos no passado, será que nos dias de hoje, né, nas lutas que nós temos no dia a dia, né, será que nós nos posicionaria como esses jovens? Será que nós, né, estaríamos ali, né, servindo ao nosso Deus, sabendo que ainda, né, que ali fosse lançado os seus corpos para ser queimados, ele sabia que Deus era Deus? Será que nós temos essa convicção? Nós sabemos que os jovens, né, é a igreja do futuro, do presente e do futuro, né? Nós sabemos que o jovem, né, é a esperança da igreja, né, da igreja que vem atravessando gerações, porque uma geração passa e outra vem, mas sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém que Deus levanta para ali ensinar a sua palavra, que Deus levanta para que a chama do evangelho não se apaga, porque ele vem atravessando de gerações e geração, e nós sabemos, como aqui foi dito, né, que um dia essa luta aqui vai acabar, né, que um dia, né, nós estaremos com o Senhor, né, e o único dom que vai subir é o dom do louvor, é o dom da adoração, ir para um lugar que não haverá choro, para um lugar que não haverá, né, ali velório, ali não haverá morte, porque a morte foi banida, porque o Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, ele venceu, né, aquele que tinha o império da morte, né, e ele venceu, e assim como ele venceu, nós venceremos também. A palavra de Deus fala em Isaías 43, versículo 2, aleluia,
Quando passardes pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. De repente é fácil de ouvir esta palavra, é fácil de crer, porque conhecemos aqui a passagem bíblica que fala desses jovens, né? Mas é fácil, né, professar esta fé? Não, né? O Senhor nos chama falando que Ele é a porta, Ele é o caminho, né? Uma porta apertada, um caminho difícil, e fala que muitos vão procurar esta porta, mas poucos achará. Poucos, né? Na multidão que vivia no tempo de Noé, a palavra de Deus, né, fala que só Noé, seus filhos, suas noras e a esposa de Noé foram salvos. E o Senhor Jesus vem falando como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. E nós olhando aqui para esse texto e puxando para os dias de hoje, nós vemos que melhor é estar na fornalha com Deus do que fora da fornalha com Nabucodonosor, servindo a império, servindo a riqueza, servindo as coisas seculares. É melhor estar na fornalha com Deus do que fora da fornalha sem Deus. Aqui a palavra diz que quando o rei ouviu ali que os jovens não temeram aquele decreto, que os jovens não obedeceram ali aquela palavra, ainda que não destrataram o rei, ele só falou: sobre esse negócio nós não temos nada para falar ao rei, nós sabemos que nós não servimos a outros deuses, e fala que ele se encolerizou, ele, irou na mesma hora e mandou que aquecesse aquela fornalha 7 vezes mais do que o de costume, 7 vezes mais, porque agora o rei estava irado, mas como aqueles moço falou ali com a convicção, o rei Nabucodonosor temeu. Aqui a palavra nos mostra, então, versículo 19, então Nabucodonosor encheu de furor e se mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou, e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estava no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los no forno de fogo ardente. Aqui a gente vê que eles escolheu, houve uma escolha, não era qualquer um do exército. Todo homem que está no exército, ele passa por uma preparação, para depois fazer parte de um exército, passa por um treinamento, mas aqui a palavra mostra que ele escolheu os mais fortes. Por quê? Porque ele viu algo diferente nesses jovens, e a gente vê que quando ele muda o seu semblante, o temor também toma o seu coração. Ele viu, que não era qualquer um, mas que era servo de um Deus, que há no céu, um Deus que fez o céu, a terra e o mar. Ele não entendeu, mas ele mandou chamar e mandou amarrar. Aquele jovem não empunhava espada, aquele jovem não tinha armadura nem escudo. Ali a palavra fala, que eles estavam ali com as suas capas, com as suas túnicas, com seus chapéus, e agora amarra, atando de pé e mão, e chama os homens mais fortes para lançar ali na fornalha. Glória a Deus. E versículo 22, 21, então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente,
e a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Eu fico imaginando, quando estou lendo a palavra, eu viajo para aquele cenário, fico imaginando ali Nabucodonosor sentado no seu trono, assistindo aquela sentença que ele próprio deu, como a chama de fogo ali consumiu aqueles homens mais fortes do teu exército, e aqueles 3 jovens foram lançados, amarrados dentro daquele forno, e de repente o aspecto de Nabucodonosor muda. Eu imagino que ele foi ficando com cara de espanto, ele foi ficando amarelo, branco, olhando para aquilo, começou a olhar para um lado, olhar para outro, e dizer, e perguntar entre si: será que é só eu que estou vendo? Será que estou vendo uma visão? De repente ele pergunta aos seus grandes: não foram 3 que nós lançamos? Não foram 3? Eles falam: é verdade, ó rei, lançamos 3, mas eu vejo 4, eu vejo 4, e eles não estão andando de um lado para o outro, eles estão passeando. Uma coisa eu fazer uma caminhada, uma coisa eu sair andando, outra coisa eu sair passeando, sem preocupação nenhuma, aonde a chama do fogo não tiveram efeito sobre a vida daqueles moços. De repente, Deus não te livra da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. De repente, se Daniel ali se recusa a fazer o que ele sempre fazia, a palavra de Deus diz que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. Creio eu que de manhã, de meio-dia e à tarde, ele orava, com a janela ali do seu quarto abrindo pelas bandas de Jerusalém, porque havia na inauguração do templo, quando Salomão estava orando, e ele orou para que se um dia o povo se afastasse de Deus, e o povo fosse levado cativo, mas aonde eles estivessem, que eles olhassem para a banda de Jerusalém e orassem, o Senhor iria ao seu socorro. E Daniel conhecia sim, esta oração. Daniel conhecia o Deus do céu, porque mesmo o Senhor permitindo estar naquela situação, a sua fé não foi abalada, a sua fé só teve crescimento. Nós vemos que cada luta que eles passaram foram para um crescimento e para que o nome do Senhor fosse glorificado entre as nações. Ali agora, versículo 25, respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Glória a Deus. Então se achou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Agora ele se acha lá e clama, mas agora não conversou, porque até então ele falou: qual será o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Mas agora a conversa muda,
Ele fala: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Né? O que faz, né, a diferença é o nosso posicionamento. Se nós posicionar, se nós não abandonar o Senhor, ainda que nós estivermos no cativeiro, o Senhor é conosco. A luta vem na vida de Daniel, vem na vida dos companheiros. Que é luta maior, né, do que estar, né, debaixo das mãos do inimigo, estar fora da sua terra natal, estar longe dos seus parentes, né? Eu penso que é uma luta muito grande, né? Quantas familiares eles viram cair ao fio da espada, né? Eles vendo a sua cidade ser queimada, ser totalmente destruída. Eles podiam ter no coração, né, e falar: não adianta servir a Deus, né, porque Ele não nos livrou. Mas Deus livra. Livra quem? Aquele que tem propósito, né? Fala que Israel pecou, Israel transgrediu. Esses jovens, mesmo no tempo da transgressão, no tempo que Israel tinha afastado de Deus, eles criam, né? Eles serviam a Deus. Digamos que no anonimato, ninguém sabia quem era eles, a não ser Deus. Porque Deus conhece, né, até os desígnios do nosso coração, né, o que nós pensamos, né, o que nós planejamos. Deus conhece nós mais do que a nós mesmos. Ele conhece cada um de nós, e eles estavam ali. A primeira coisa, eles pôs no coração: não se contaminar. Vamos guardar a palavra do Senhor. Não preciso estar em Jerusalém para servir a Deus. Não preciso estar nos montes em Samaria para servir a Deus. Eu sirvo a Deus no ambiente que eu estiver, né? E nós vemos que Deus é fiel, né? Mas Deus é fiel, né, na vida daquele que guarda a sua palavra. Nós vemos que Deus é fiel, ainda que nós pensamos, né, todo mundo se prostrou, ainda que nós pensamos que todo mundo está de joelho perante o mundo, perante as adversidades, mas sempre tem alguém que está de pé, né? Sempre tem alguém de pé, né? Não é uma primeira lição que eu tiro nesse texto: sempre tem alguém de pé. Teve momentos no ministério de Elias, né? Elias, um homem, né, muito usado por Deus, ministério maravilhoso, mas não era fácil servir a Deus nos tempos de Elias. Muita gente quer a unção de Elias, mas não passaria pelo querite, não passaria pelas adversidades, né, que ele passou. Chega no momento que ele pede a morte, né? Ele falando diante de Deus, ele chega a achar que ele foi o único, né, o último que sobrou. E ele falando com Deus, Deus fala com ele, fala: ainda tem 7.000 joelhos que não se prostraram diante de Baal. Por mais que você tenha experiência, né, por mais que você teve grandes experiências com Deus, sempre vai ter alguém que tem mais experiência que você. Por isso a palavra diz que é melhor ouvir do que falar. Eu ouvi uma ilustração e fiquei meditando nela, né, quando falou de um homem, né, que ali o seu bairro pegou fogo e as casas todas ali foram queimadas, mas a casa dele não. Todas as casas foram inundadas, né? Está falando de fogo, eu já estou misturando aqui. Daí veio uma grande chuva, inundou ali o bairro, né? Mas a casa daquele moço, ela não foi inundada, né? Ele teve um grande livramento e ele fez um propósito no seu coração. Estou falando de uma ilustração. Falou: aonde eu estiver, eu vou testificar
daquilo que Deus fez para mim, porque o que Deus fez na minha vida é muito grande. Aí fala que ele foi recolhido ao céu, e estando lá os anjos ministrando na presença de Deus, ele levanta a mão e fala com o anjo, fala: eu quero uma oportunidade para dar um testemunho. O anjo falou: o próximo é você. E quando o anjo chega e fala para ele, fala: só que lembra de um negócio, Noé está na plateia. Ele queria dar um testemunho, lembrando que o que aconteceu, o grande livramento na vida dele era muito grande, só que Noé estava na plateia, né? Sempre tem alguém que tem uma bagagem muito maior do que a sua, né? Sempre tem alguém, né? A palavra de Deus fala, né, para nós ser o menor. Quer ser grande? Seja aquele que serve. Aprende aí, jovens. Quer ser honrado? Honre. Né? A palavra de Deus fala para nós fazer aos outros o que nós queremos que eles façam a nós mesmos, né? Quer gentileza? Seja gentil, né? Quer ser abraçado? Abrace, né? Mas muitas das vezes nós queremos e não fazemos. Nós queremos que as pessoas peçam desculpa, mas nós não pedimos, né? E o Senhor Jesus vem falando, né, exatamente para nós arrependermos do nosso mal, né, para nós arrependermos, né, daquela vida que nós levávamos e servir a Ele, né, nós nascer de novo, né? Nós estamos aqui hoje, um dia nós tivemos, né, uma data de nascimento, aquela que nós fomos gerados pela nossa mãe, mas teve uma outra data que é muito mais importante do que essa, o dia do nosso sepultamento, né, que nós morremos para este mundo e nascemos para esta palavra que jorra para a vida eterna, que nós nascemos para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nos chamou, o Senhor Jesus nos capacita, cada um de nós. Nós não estamos aqui porque temos capacidade, nós não estamos aqui, né, porque nós temos uma formação ou porque nós somos bons, nós estamos aqui por causa da misericórdia, né? E assim como Ele teve misericórdia de mim e de você, né, nós somos devedores e nós viemos aqui não esperando receber algo, mas nós viemos aqui, né, para agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Me lembro que quando ainda solteiro, servindo a Deus, né, e falando com Deus, né, convertido já há alguns anos, e esperando no Senhor, eu lembro das orações que eu fazia, né, mas eu tinha muito temor no coração, né, de afastar da palavra do Senhor, né, e sempre que eu orava, eu pedia: Senhor, né, eu não sei quem, mas eu sei que o Senhor tem alguém preparado para mim, né, alguém que vai me ajudar a andar com o Senhor, né, e eu orava, né, e os convites vinham, né, e eu esperava no Senhor, né, até o dia, né, que eu tive, né, a revelação de Deus no meu coração. Quando eu conheci a minha esposa e Deus falou: é ela, né, eu senti aquela alegria, porque eu orava, né? Hoje eu vejo a minha filha aqui louvando o nome do Senhor. Ela, aos 3 anos de idade, ela já louvava o Senhor no playback, né, e eu ficava olhando, né, e pensando: o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Às vezes tem 20 anos, 30 anos, que você apresentou diante do Senhor uma causa, e pensa que o Senhor esqueceu de você. Ele não esqueceu. A palavra de Deus fala que ainda que a nossa mãe, que nos viu nascer, esquecesse de nós, o Senhor não esquece de nenhum filho seu. E olhando para minha família, olhando para os meus filhos, eu vejo como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, né? Mas o que é o alicerce, né, de uma
oração, conhecer o Senhor, apresentar os seus projetos diante do Senhor, porque o meu projeto, ele perece, mas os projetos do Senhor não. O projeto do Senhor, ele se cumpre a cada dia. Nós vimos ali na vida de José, porque ele não sonhava os seus sonhos, mas ele sonhava os sonhos de Deus na sua vida. E se é de Deus, irmãos, vai acontecer. Tem promessa? Tem. Nós fazemos parte da promessa, porque em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Todo aquele que tem compromisso com Deus tem promessa, né? De repente você está esperando, falar, mas o Senhor falou. Se o Senhor falou, irmão, fica tranquilo, né? Que não vai chegar atrasado e nem adiantado, mas na hora certa o Senhor, né, vai de encontro, né, com a sua necessidade. Quero já devolver aqui a palavra para o pastor Adilson, agradecendo por esta oportunidade.